Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Graças a Deus. Hoje nós vamos estar iniciando o nosso segundo bimestre, que é referente à segunda unidade, e vamos estar trabalhando, né, o assunto, o nosso tema desse bimestre, nosso primeiro tema. Já já eu vou apresentar para vocês. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria que você fechasse os seus olhinhos para nós falarmos com Deus, tá certo? Querido Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, porque mais uma vez nós estamos aqui para aprendermos um pouco mais, trocarmos informações. Queremos te agradecer porque até aqui o Senhor tem protegido e guardado esses alunos e essas alunas. Fica com cada um deles, abençoando também os seus familiares em nome de Jesus. Amém. Meus queridos e minhas queridas, antes eu gostaria de passar umas orientações para vocês referente às aulas que vocês estarão assistindo. Primeiro, você tem que assistir no YouTube. Quando você assistir, faça o seu comentário, mostre que você assistiu, fazendo um comentário. É importante que você faça um comentário, porque é através do comentário que você fizer que nós vamos estar registrando a sua presença. Então, assim, é uma aula normal. A diferença é que nós estamos dando essa aula, filmando essa aula. Então, assim, é importante que você assista e coloque o seu comentário, tá certo? Faça a pergunta referente ao assunto, mas coloque sempre o seu nome e faça os comentários, tá certo? Você tem o seu nome, né? Você tem um nome. Esse nome foi dado, certamente escolhido por seu pai e por sua mãe, não é? Mas você já procurou saber o significado do seu nome? O que o seu nome significa? Maria significa o quê? João significa o quê? Caio significa o quê? Às vezes nós temos um nome, nós não procuramos estudar, pesquisar a origem do nosso nome. Mas todas as pessoas têm um nome. O que me identifica é o meu nome, Reni Val. E o que é que me identifica? É o seu nome também, não é? Essa é o capítulo 5 do segundo bimestre que nós vamos estar estudando, né, hoje, nessa videoaula. Conta a história de dois, na verdade são dois personagens, são dois irmãos. E esses irmãos, eles eram gêmeos. Eles nasceram, né? E foram gêmeos. Um nasceu primeiro e o outro veio nascer depois, né? E um tinha um nome escolhido pelos pais e o outro tinha um outro nome. Só que no desenrolar da história, eles cresceram, se desenvolveram e o mais velho, ele ia receber a bênção do pai, que naquela época era o filho mais velho que tinha o direito à primogenitura. E agora, se eram dois gêmeos, nasceram no mesmo dia, só que em horas, minutos ou quem sabe alguns segundos diferentes. Então vocês devem conhecer alguém que é gêmeo ou tem um parente, um amigo, e você sabe que eles não nascem na hora exata, assim, no mesmo momento. Cada um tem o seu período. E esses dois irmãos, eles tiveram o momento deles. Eles tiveram um momento. Um nasceu primeiro e depois o outro nasceu. Mas no desenrolar da história, na história toda, eles passaram por dificuldades, eles passaram por tribulações. E uma das foi que o menor queria ser maior do que o mais velho. O menor queria pegar a primogenitura. Quando eu começar a falar assim, a primogenitura, você deve imaginar o personagem que eu quero falar. Os personagens, na verdade, que nós vamos estudar neste capítulo. Agora, por que eu estou fazendo esse suspense todo? Por que eu estou fazendo essa coisa toda que eu não quero dizer?
porque eu preparei algo especial, eu preparei algo diferente. Então, assim, vai ter um certo momento em nossa vida, em nossa aula, que vocês não vão ver a minha imagem. Eu só vou estar falando e vocês irão prestar atenção na atividade que eu preparei. Preparei com muito amor, com muito carinho. Como vocês sabem, nós estamos em quarentena, sem poder sair de casa. Então, assim, eu não pude providenciar recursos tecnológicos para poder dar esta aula para vocês. Eu utilizei o material que eu tenho em casa. Então, eu comecei a usar. Eu vou, eu vou passar uma atividade, não agora, não é para vocês que eu não passei ainda e também não expliquei para vocês. Eu não costumo passar uma atividade antes de explicar, eu gosto que você aprenda. Mas eu vou passar uma atividade para vocês mais à frente chamado mapa mental. Essa atividade é chamada mapa mental. E eu fiz com o material que eu tenho, eu fiz em casa o mapa mental deste assunto. E é com este mapa mental que eu vou destrinchar, que eu vou esmiuçar o assunto que nós vamos trabalhar neste capítulo, no segundo capítulo, no capítulo número 5 do segundo bimestre, tá certo? Então, vamos viajar agora? Pronto, aí está. Como eu havia falado para vocês que tinha preparado algo diferente, é isso aí. O assunto que nós vamos estudar, estou mostrando aqui para vocês, é o preço da desonestidade. O que é a pessoa ser desonesto? A pessoa ser desonesta é aquela pessoa que procura ter o que não é dela, que age erroneamente. E pensando nessa história, não é? Pensando nessa desonestidade, nós trouxemos esse tema, é o tema que vai iniciar o nosso bimestre, o preço da desonestidade, que vamos trabalhar no segundo bimestre. E eu gostaria que você se atentasse para essa frase aqui. Preste atenção. Tá vendo? Ser uma pessoa honesta é uma boa alternativa em um mundo onde os fins justificam os meios. Então, você e eu precisamos ser honestos. As pessoas devem ver a honestidade em mim e em você. Mais adiante, aqui nós estamos vendo aqui, vamos viajar um pouquinho, nomes e apelidos. Como todos nós sabemos, né? Todos nós temos nomes, mas também temos apelidos. E esses apelidos, né, que nos dão, às vezes até se parece com a gente e às vezes não. Por exemplo, né, Jacó. O nome Jacó quer dizer enganador, mentiroso. Então, Jacó, ele foi um enganador, um mentiroso. Agora, por que Jacó foi um enganador e um mentiroso? Porque ele queria a primogenitura. Ele queria ocupar o lugar do irmão dele mais velho. Aí vem aqui aqui nesse terceiro quadrado aqui, você pode ver que Jacó quer dizer o quê? Quer dizer dócil, astuto, enganador. Esaú, valentão, metido e violento. Tá vendo? Olhe as qualidades, não é, de Jacó, as características de Jacó. Jacó, ele era dócil, ele era astuto, observe que ele era astuto, mas ele era enganador. E embaixo você está vendo Esaú, valentão, metido e violento. Naquela época, o primeiro filho, ele tinha o direito a uma herança maior. Ele poderia receber a maior parte da herança do pai. Ele poderia receber, porque ele era o mais velho, então ele tinha esse direito. Mas Jacó, ele
ficou com um olho grande. Ele queria, porque queria esse direito, o direito de receber uma herança com a parte maior. Ele ia receber a parte dele, mas ele queria ser maior que o irmão. Ele queria receber mais. E mais em cima, você pode ler junto comigo, diz o seguinte: os dois irmãos tinham defeitos a serem corrigidos. Tanto um quanto o outro tinham alguns defeitos que precisavam ser corrigidos. Mas vocês sabem o que aconteceu com essa história toda? Jacó, apoiado pela mãe, Rebeca, teve uma ideia. Ele teve uma ideia. Ele teve a ideia de fazer uma comida especial e dar para o pai. Agora, se passando como Esaú. Ele queria ocupar o lugar de Esaú. E a mãe dele ajudou ele a preparar o guisado, não é? Muito delicioso, e fez numa tigela bem apetitosa, aquela coisa assim, bastante gostosa. E Esaú, ele era peludo, ele era forte, ele tinha um cheiro forte, porque ele era um homem caçador, ele era bastante rústico, então o cheiro dele era muito forte, ele era bastante peludo. E a mãe dele fez com que Jacó também ficasse peludo e adquirisse também o cheiro de Esaú, e deu o guisado para o pai. E o pai se saboreou. Ei, que delícia! Comeu, e de repente ele disse assim: vem cá, Esaú. Ele passou a bênção para Esaú, a bênção da primogenitura. E naquele momento, Jacó, ele pegou a bênção que Isaac estava passando para ele. Observe, ele pegou a bênção do irmão. Que coisa feia, coisa muito feia, ainda ajudado pela mãe. Mas a fúria de Esaú e o sofrimento de Jacó. Esaú, quando soube que o irmão pegou a bênção no lugar dele, ele ficou revoltado, ele pleiteou em tirar a vida do irmão. E o que foi que Jacó fez? Jacó teve que fugir. Jacó fugiu apressadamente e disse que ele não poderia ficar ali porque ele iria morrer. E ele fugiu. Ele passou por momentos difíceis na vida dele, até que, quando ele estava sozinho, um anjo apareceu para ele. E aí a luta de Jacó com o anjo. E ele começou a lutar, ele começou a brigar com o anjo, ele começou a chorar, ele começou a pedir perdão, ele se arrependeu pelas coisas que ele estava fazendo, que ele havia feito, e ele disse para o anjo: eu só vou te largar depois que você me abençoar. E Jacó segurou o anjo, e ele não deixou o anjo subir até que o anjo o abençoasse. Ele orou arrependido, ele chorou, ele ficou muito triste porque ele havia mentido, ele havia decepcionado a Deus. E o que foi que Deus fez naquele momento? Deus perdoou a Jacó, e Jacó ficou feliz com o perdão de Deus. Então, meus queridos e minhas queridas, aqui vocês estão observando que eu fiz para vocês o mapa mental da história, não é? Dos dois irmãos, de Jacó e Esaú. Agora, por que tem o preço da desonestidade? Porque Jacó, ele respondeu, ele pagou o preço de ser desonesto. E em seguida, o anjo, ele disse para Jacó, depois daquela briga, né? Aquela briga que Jacó teve com o anjo, que segurou a perna do anjo e não deixou o anjo subir. E aí, o que foi que o anjo fez? O anjo disse a Jacó: seu nome não será mais Jacó, você se chamará Israel. Agora, por quê?
que, observe, você lutou com Deus e saiu vitorioso hoje. Então, assim, o anjo disse a Jacó: você não vai mais se chamar Jacó, o enganador, você vai se chamar Israel. Jacó, ele saiu dali com um novo nome. Então, o que a gente percebe? A gente pode perceber que ele passou pelo novo nascimento. Ele nasceu novamente. Ele deixou de ser enganador, o mentiroso, que trapaceou, não é? Para ser o quê? Para ser honesto. Ele deixou a desonestidade e se tornou uma pessoa honesta. A Bíblia fala que eu e você precisamos ser honestos, agir com honestidade. Nós estudamos o capítulo 5, o preço da desonestidade. Espero que você tenha gostado muito, bastante dessa aula. Eu gostaria de pedir a vocês que, por favor, vocês respondessem a atividade do capítulo 5, que é a história de Jacó e de Esaú, né, o preço da desonestidade. Respondam, que na próxima aula eu vou estar corrigindo, tá certo? Agora não esqueçam, assistam a aula, façam comentários, coloque o nome de vocês, a turma de vocês, tá certo? Façam perguntas também, as perguntas que vocês quiserem, tá bom? Que Deus abençoe a você, abençoe a sua família e lembre-se, ficar em casa hoje é a melhor opção, tá bom? Tchau, tchau. Que Deus abençoe você e toda a sua família.